Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã. Bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações e vocês de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então, deixando o seu joinha, o seu gostei, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então, deixando o seu joinha. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clóvis Apólio Oficial, tá bom? Clóvis Apólio Oficial lá no Instagram, segue a gente. E aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor, e compartilhem o nosso canal, os nossos canais, tá bom? Assim, já deixou graça e paz? Faça isso agora. Escreva aí, graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um dia abençoado. Tendo dito isto, vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. Nós conversamos até agora sobre o seguinte: as experiências espirituais, as experiências não substituem a obediência, tá bom? Experiências com Deus não substituem obediência a Deus. Experiências com Deus não substituem obediência a Deus. Ou também, experiências não garantem permanência. Experiências com Deus não garantem permanência com o Senhor. Nós estamos agora no versículo 6. A partir do versículo 6, a gente diz o seguinte: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Essas experiências, passar pelo mar, ser protegido pela nuvem, ser protegido pela coluna de fogo, beber da água que saiu da rocha, comer o maná que caía do céu, irmãos. Essas experiências, todas essas experiências não anulam, não isentam a gente de obediência, não isenta a gente de responsabilidade. É bom que nós tenhamos experiências, eu não menosprezo as experiências, é bom que tenhamos, só que isso não é tudo. Tudo isso que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu para servir para nós de exemplo. Ter acesso às bênçãos não garante a aprovação de Deus. Se você pegar lá no final do versículo 4, mas Deus não ficou contente com a maioria deles. Na outra versão, diz assim para você e para mim. Olha só. Meu Deus, cadê você? Lá no fim do versículo 4. Jesus, cadê, meu Deus? No fim do versículo, no começo do versículo 5, contudo Deus não se agradou da maioria deles. Então as experiências não garantem permanência, as experiências não te isenta de obediência, a obediência é sempre necessária. Então ter acesso às bênçãos, às experiências, não garante a aprovação de Deus. No versículo 5, contudo Deus não se agradou da maioria deles. O que agrada a Deus é a perseverança, é a permanência, é a obediência, é o andar continuadamente com Deus. Tá bom? Então agora a partir do versículo 6, agora a gente vai ver o perigo de se envolver com as coisas más, o perigo da idolatria, da autoconfiança, de dar vazão à sua carne, o perigo de dar vazão às suas sensações ou às suas intenções, o perigo disso. Vamos a partir do versículo 6, diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más. Para que não cobicemos coisas más. Então tem alguma coisa ali, tá bom? Nessa rebeldia, nessa desobediência, tem alguma coisa aqui dentro dessa informação aqui, tá bom? Essas coisas aconteceram como exemplo para nós.
que aconteceu? Eles tiveram experiências, tiveram histórias com Deus, histórias miraculosas, e a maioria deles não agradaram a Deus. Muitos morreram, a terra abriu a boca, engoliu um montão, e assim aconteceu. Muitas coisas ruins aconteceram com eles, e eles tiveram experiências. As experiências não substituem a obediência. Nós estamos falando sobre isso. Agora, o perigo de cobiçar, o perigo da cobiça, o perigo de ignorar a Deus, o perigo de ignorar a Deus atrás dessas coisas aparentes, o perigo dessas coisas más. Que coisas más são essas? Não cobicemos coisas más como eles fizeram. Versículo 7. Não sejam idólatras. Ou seja, não coloque coisas no lugar de Deus. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Por mais íntima que você seja com essas coisas ou com estas pessoas, não coloque pessoas no lugar de Deus. Não substitua Deus por nada. Não dê poder de Deus a nada a não ser a Deus. Não reconheça poderoso ninguém a não ser a Deus. Não reconheça, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Aí vem o que está escrito: o povo se sentou para comer, beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então olha bem, primeira fala, não cobicemos coisas más. E aquilo, que coisas más são essas? Não nos entreguemos à idolatria. Que idolatria que eles praticaram? A resposta está aqui no seguinte: olha só, o povo se sentou a comer, beber e levantou-se para entregar-se à farra. Ou seja, dar vazão ao próprio ventre, dar vazão à própria natureza, dar vazão aos próprios desejos, dar vazão ao próprio ventre. O povo sentou, comer, beber, levantou-se para entregar-se à farra. É essas coisas más. Viver uma vida sem propósito, uma vida que não leva o outro em consideração, uma vida que não leva o depois em consideração, uma vida que não leva o próximo em consideração, que não leva, olha só, uma vida que primeiramente não leva a Deus, o soberano, em consideração. Peraí, vou fazer essas coisas? Deixa eu conversar com meu Deus, mesmo que o meu Deus não converse audivelmente comigo. Vou fazer alguma coisa, vou me posicionar, vou me movimentar para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, eu vou. Conversa com o Senhor. Não ignore o Senhor Deus. Não ignore. Se você ignorar o Senhor Deus, você vai colocar algumas coisas ou algumas pessoas no lugar de Deus. Não ignore, meus irmãos, minhas irmãs, não ignore Deus na sua equação existencial, na sua equação psicológica. Não ignore Deus. Vai se movimentar para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, fale com Deus, mesmo que Deus não fale de volta com você de forma audível. Não ignore Deus. Já começa por aí. Se nós não resolvermos essa primeira pedra, essa primeira equação, Deus nas nossas vidas, o Senhor Deus, um ser soberano, um ser superior sobre nós. Primeiro resolva isso. Porque se a gente ignorar Deus, pessoal, nós vamos arrumar algum Deus. Ou como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou sendo idólatra? Elenque aí 3 ou 5, 10, o que você quiser. Escreva aí 5 coisas que você acha muito importante para você. Escreva aí assim, coisas importantíssimas, põe logo assim no exagero. 5 coisas importantíssimas para mim. Escreva em algum lugar. Escreva em algum lugar. Uma dessas coisas pode ser o seu objeto de idolatria. Mas seja sincero, não adianta você me enganar ou se enganar. Sincero, é só para você descobrir quem é que corre risco, quem é que tem a possibilidade de tomar o lugar de Deus. Escreva em algum lugar. 5 coisas importantíssimas. É bom escrever 5, sabe por quê? Porque a gente se engana. A facilidade com que nós nos enganamos é tremenda. Então escreva aí. 5 coisas. Geralmente vai ter com a família, vai ter com os relacionamentos, vai ter com as posses, vai ter com o poder. 5 coisas. Se você quiser escrever 10, escreva 10. Se quiser escrever 3, escreva 3. Acho que não pode escrever 1, porque quem escreve uma vai se enganar. Pode enganar. Então escreva 5 coisas importantíssimas para você. Uma dessas coisas tem chance de ser o seu objeto de idolatria. O seu objeto de idolatria.
Uma dessas 5 coisas tem chance de tomar o lugar disso. Por isso que você tem que ser sincero. De verdade. Aí não vem com essa conversa do sexo, não. Meu problema é sexo. Quem não é? Porque é assim, né? A maioria, meu problema é o sexo. Quem não? Quem não, cara? Sexo é igual comer e beber, é igual você alimentar, almoçar e jantar, meu irmão. Então, para que essa, meu problema é a mulherada, então, meu problema é a homarada. Para com isso. Escreva 5 coisas sérias, senta, pensa, até ore a Deus e escreva 5 coisas muito importantes. Tira Deus da conversa. Tira Deus, para você não se enganar, tira Deus. E coloca lá 5 coisas importantíssimas para você. Tira Deus. Você tem que tirar Deus, tá me ouvindo? Você tem que tirar Deus e escreva 5 coisas muito importantes. Uma dessas 5 coisas, ou 2 destas 5 coisas, tem chance de ser o seu objeto de idolatria. Tem que ser sincero. Se nós ignorarmos Deus, gente, você corre sério risco de ser idólatra. Então não ignore Deus das coisas mais pequenas da vida, das coisas mais simples da vida. Inclua Deus, cara, inclua o Senhor, tá bom? E quando eu falo inclua Deus, eu estou pensando de forma até assim, desreligiosa, assim, entendeu? Deus, eu nem estou dando o nome dele, Jesus Cristo, o Senhor, nem estou dando o nome dele, Jesus Cristo. Mas assim, Deus, inclua Deus em todas as áreas da sua vida, você não corre risco. Seja a coisa menor, a coisa mais simples, inclua Deus. Vai se movimentar para a direita, inclua Deus. É uma bobagem, inclua Deus. Vai se movimentar para a esquerda, inclua Deus. Vai se movimentar para cima, fala com o Senhor. Vai se movimentar para baixo, inclua o Senhor. Coloca o Senhor na sua equação, para que você não corra risco. Quem ignora Deus certamente vai ser idólatra. Eu posso ser esse Deus de mim mesmo. O eu pode ser esse Deus. O que eu almejo, o que eu quero possuir pode ser esse meu Deus. As relações, as emoções, os envolvimentos que eu quero ter pode ser o meu Deus. Entendeu? Um foco, um objetivo, um propósito humano, um alvo humano, uma formação pode ser esse Deus. Pode ser esse Deus. Então não ignore Deus, não tire Deus da sua vida. Quem tira Deus coloca uma outra coisa para chamar de Deus. Todo mundo quer um Deus para chamar de seu Deus. Simples assim. Então o perigo da idolatria, da autoconfiança, das coisas más, do que aqui, olha só o que é, olha as coisas más e a idolatria aqui, olha o que tinha a ver, olha o que estava pautado. O povo se sentou, folgou para comer, beber e levantou-se para farrear. Aqui que estava a idolatria deles. Aqui estava as coisas más deles. As coisas más estavam aqui. O povo se sentou, ou seja, preguiça. Viver sem propósito. Deu-se a comer, que não é errado comer. Deu-se a beber e quarto, entregou-se a farra. E aqui nada contra a diversão, nada contra o lazer, nada contra a questão, mas você tem que colocar isso aqui. 5 possíveis coisas, ou 5 coisas importantíssimas. Uma dessas coisas irá concorrer com Deus. Tem que escrever. É uma tarefa que eu dou para vocês. Escreva aí 5 coisas importantíssimas na minha vida. E tire Deus delas. 5 coisas importantíssimas. Uma destas 5 coisas, ou 2 destas 5 coisas, será concorrente de Deus no seu coração. Será concorrente de Deus. Por isso, não ignore Deus. Não ignore Deus. Se você ignorar Deus, você já arrumou um outro Deus e nem sabe. Já tem um outro Deus aí. E eu vou repetir. Para com essa conversa de que é dinheiro só, de que é sexo só. Quem não quer dinheiro, cara? Quem não quer sexo, meu irmão? Para de bobagem. Seja mais verdadeiro, seja mais inteligente com você mesmo, com você mesma. Seja mais inteligente. Uma dessas 5 coisas importantíssimas na sua vida terá grande chance de concorrer com Deus. E você tem que ter claridade disso, tem que ter clareza disso. Então, o que são as coisas más aqui? Vou ler de novo o verso 6 e o verso 7. Essas coisas, estas experiências do povo de Deus com Deus,
estas experiências da presença de Deus, do comer na mão de Deus, do beber na mão de Deus, do ser protegido por Deus, essas muitas experiências que eles tiveram, não impediram que eles desagradassem a Deus. Não impediu que eles desagradassem a Deus. Deus não se agradou da maioria. Todos tiveram experiências miraculosas com Deus. Todos tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Todos eles tiveram experiências. E Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Então, não confie na sua experiência, não confie nas suas muitas experiências. Estas muitas experiências podem servir de armadilha contra você. Pode servir de armadilha. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más. A pergunta é, o que são as coisas más? Não sejam idólatras. O que é não ser idólatra? O texto responde, o povo se sentou para comer, beber e entregar-se à farra. Estas eram as coisas más, porque estas coisas estavam no lugar de Deus. É só isso que você tem que resolver. Descobrir as coisas mais importantes na sua vida. Depois, a parte disso, você sabe qual delas vai concorrer com Deus. Essas são as coisas más. Não é mal você se sentar. Não é uma coisa má você querer comer. Não é uma coisa má você querer beber. Não é uma coisa má você querer lazer. Agora, se estas coisas, ou se uma destas coisas tomar o lugar de Deus na prática, pronto, você é um praticante de coisas más e Deus não se agrada de você. Todos eles tiveram experiências miraculosas que eu não tive 10%. Eu, Clóvis, não tive, e talvez não terei, 10% das experiências miraculosas que este povo teve com Deus. E Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque sentar-se, comer, beber e farrear tomou o lugar de Deus. Para alguns foi o farrear, para outros foi o comer, para outros foi o beber, para outros foi o preguiça, o ser preguiçoso, não fazer nada. Tomou o lugar de Deus. Então você tem que ser verdadeiro. Não é para mim que você vai falar quais são as 5 coisas mais importantes na sua vida. Não é para mim, é para você, para que você descubra, para que você aí do outro lado descubra quem pode ser o concorrente de Deus. Porque nós nunca vamos falar quem é. Nós vamos esconder até a última hora quem é o concorrente de Deus. E entregou-se a farrear. Não pratiquemos, aí ele já começa, depois ele fala do comer, beber, farrear, aí ele vem no versículo 8. Não pratiquemos a imoralidade sexual. O comer e o beber pode ser na parte sexual, pode ser, não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E em um só dia morreram 23 mil. Cara, em um só dia, por causa da imoralidade sexual, aqui então, veja bem, comer, beber e farrear. Então aqui nesse bolo pode estar a imoralidade sexual, a imoralidade emocional, a imoralidade relacional, matar o outro, ser violento com o outro, imoralidade relacional. Aqui está nesse pacote do comer, beber, sentar e farrear, pode estar aqui a imoralidade sexual, a relacional, a psicológica, familiar, as imoralidades, como alguns deles fizeram e em um só dia morreram 23 mil. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. O que tem a ver a serpente com com a idolatria? O que tem a ver a serpente com a idolatria, né, irmãos? Apareceram serpentes abrasadoras e picavam a eles morriam. Aí qual foi o remédio? Falaram com Moisés orou a Deus, Deus deu uma estratégia. Faça um poste com cara de serpente e aqueles que olharem, é tipo assim, olhar para aquele que me mata. Olha para aquele que me mata. Olha para aquele que te mata e você não vai morrer. Olha para a serpente no poste, e você não vai morrer. Olha para aquele que te mata. Ou seja, enumera o seu pecado.
Chama pecado de pecado. A serpente é abrasadora de picou, agora você vai olhar para aquilo que te matou. Pensou que coisa louca? Eu vou olhar para aquilo que me matou. A serpente é abrasadora me matava aqui embaixo, ele fez um poste com cara de serpente, eu deveria olhar para aquele poste com cara de serpente, e aqui embaixo a serpente picando. Mas se eu olhasse para a serpente e ignorar a serpente aqui nas minhas pernas, eu não morreria. É só realmente para você ir à loucura, é para que você perceba que esse mundo aqui acaba, isso aqui é inútil, isso aqui é vulgar, isso aqui ele é vazio de significado. As coisas aqui são vazias de significados, são vazias de significados. Então, desejos desordenados, desejos não equacionados, vontades desordenadas, vontades desenfreadas levam a gente à queda. Que eu e vocês, que cada um de nós saibamos quem é o nosso Deus e que cada um de nós nos relacionemos com o Deus Todo-Poderoso. Que cada um de nós nos relacionemos com o Deus Todo-Majestoso. Não menospreze Deus, essa aqui é a parte importante. Não ignore Deus na sua vida. Não ignore Deus nos seus movimentos mais simples. Não menospreze Deus, não exclua Deus dos seus movimentos mais simples da vida. Porque se você ignorar Deus, um outro Deus vai tomar o lugar dele, porque não há espaço que fique vazio. Se você menosprezar, se você ignorar Deus na sua vida, um outro ser vai ser Deus sobre a sua vida. Um outro ser, uma outra coisa, um outro objeto, uma outra coisa vai ser Deus na sua vida. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também, tá bom? Peço também que estejam orando por nós. As orações de um justo pode muito esses efeitos. Não deixe de orar por nós e pelo Ministério Apostólico Metodista. Peço a vocês também que ajudem a gente financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode nos ajudar. Porque precisar, nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta, da pessoa sanguinária. Nos dá uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.